Gente, só recapitulando rapidamente as aulas anteriores, né? A primeira aula eu fiz uma contextualização do porquê que nós precisamos entender as equações diferenciais, né? Entender e encontrar soluções ou metodologias de solução para as equações diferenciais. E aí, na aula passada, nós começamos a classificar as equações diferenciais. E aí verificamos, olha, eu posso classificar quanto à homogeneidade, quanto à ordem, quanto ao tipo, né? Se é diferencial ordinário ou diferencial parcial, é homogênea ou não homogênea. E o que a gente vai fazer hoje é o início dessa determinação de metodologias de solução. Então, como utilização de critério didático, o que eu normalmente faço eu parto de uma elevação de grau de complexidade. Então, a gente vai partir das equações diferenciais mais simples, e aí a gente vai agregando valor aí às nossas metodologias, tá? Então, como é de se esperar, as equações diferenciais que possuem metodologias de solução mais simplificadas são as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? Então, o foco desse nosso primeiro módulo aqui é encontrar soluções desse tipo de equação diferencial. E apesar de serem simples, equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, elas são encontradas com uma frequência muito grande na prática. Então, normalmente, quando a gente quer, por exemplo, avaliar a variação de concentração no interior de um reator, o que determina esta solução, né, o que determina aquele fenômeno, é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, a gente vai ter, por exemplo, dCA dt é igual a KCA ao quadrado. Então, isso daí é uma equação diferencial de primeira ordem e a gente vai ver que... Professor, Oi, o slide não tá passando aqui, não. eu não passei o slide ainda não. Ah, beleza. E aí a gente vai ver que a determinação dessas soluções é realizada de uma forma muito tranquila, tá? E aí eu peço a vocês que, caso tenha dúvida em qualquer passo, me chama a atenção aqui, para a gente não ficar acumulando dúvida ao longo da aula, tá? Porque senão começa a ficar muito complexo. E aí, antes da gente falar das equações diferenciais de primeira ordem, eu posso escrever estas equações de duas formas, tá? Uma é a forma padrão, onde eu tenho dy dx é igual a uma função de xy. Então, o exemplo que eu falei para vocês, ó, dCA dt é igual a KCA ao quadrado. Isso daí é escrita da equação diferencial na sua forma padrão. Eu vou pegar aqui e vou digitar no MathType algumas equações diferenciais na forma padrão para vocês terem noção do que eu estou falando de uma maneira mais didática, tá? dCA dt é igual a KCA ao quadrado, por exemplo. Então, aqui eu estou com minha equação na sua forma padrão. Veja que eu posso tentar reescrever esta equação diferencial, fazendo com que o dCA fique de um lado da equação e o dt de outro lado. É como se eu tentasse remover essa fração aqui. A gente sabe que não é uma fração, né? A gente não está dividindo o dCA por dt. Mas é como se eu tentasse fazer essa modificação. Então, o que é que eu posso pegar aqui? É o seguinte, ó. dCA, ele continua aqui no numerador, entre aspas, tá? Porque não é numerador, gente. Aqui não é um produto, né? E o dt, eu posso passar para o outro lado aqui multiplicando. Então, veja que eu estou reorganizando a minha equação diferencial. Na hora que eu faço isso, então eu posso passar o KCA ao quadrado dt para o lado esquerdo da minha equação, né? Igual a zero. E essa simples modificação, eu transformei a minha equação diferencial na forma padrão para a forma diferencial. Então, forma padrão
forma diferencial. A princípio, essa mudança, ela não traz grandes benefícios, tá? Então, modificar uma equação diferencial, colocar na sua forma padrão, colocar na sua forma diferencial, até o momento, ela não vai nos auxiliar tanto. Mas vocês vão ver que a gente vai ter metodologia de solução que, se eu conseguir colocar a minha equação na sua forma diferencial, por exemplo, eu consigo identificar alguns termos ali, fazer algumas análises bem rápidas e determinar a solução de uma maneira bem prática, tá? Então, a ideia é essa, é eu ter esse domínio sobre a manipulação de equação diferencial. E vocês viram que é algo relativamente simples, né? Eu não preciso me preocupar de uma maneira tão intensa com isto. Até aqui tá tranquilo para vocês? Sim. Sim, professor. Então, coloquei aqui, ó, forma padrão, forma diferencial. Então, veja que eu fiz apenas essa separação. E o que é importante quando eu coloco na forma diferencial eu faço essa mudança e eu preciso identificar quem é M e quem é N. Então, lá no nosso caso, por exemplo, M era quem estava multiplicando o DCA. E ali não tinha nada multiplicando, né? Na verdade, quando não está presente o termo multiplicador, é porque ele é unitário, né? É igual a 1. E o M está KCA ao quadrado dt, então o N seria o KCA ao quadrado. Identificando o M e N, eu posso dar continuidade às metodologias de solução. E aí, quando eu falo das equações, como eu falei para vocês, a gente vai aumentando o grau de complexidade. A primeira classe de equações diferenciais que surge são as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, a derivada de maior ordem é de ordem 1. Então, eu tenho, por exemplo, ó, y' igual a cosseno de x, né? Então, dy dx igual a cosseno de x. X ao quadrado, y' mais 4xy igual a 0. Também é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, veja que eu tenho, mesmo sendo de primeira ordem, né, mesmo sendo uma equação diferencial simples, eu posso ter um determinado grau de dificuldade para encontrar uma solução sem que eu utilize um método. Então, eu posso perguntar para vocês, olha, qual é a função que, se eu derivar ela, né, vai ser igual a cosseno de x? E aí a gente consegue pensar fácil numa função desse tipo. Agora, se eu perguntar qual é a função que, derivando ela, multiplicando por x ao quadrado, mais 4x vezes ela mesma, é igual a 0, aí veja que aqui eu já tenho um maior grau de dificuldade de encontrar algo mentalmente falando, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é determinar estas soluções. E aí, quando eu estou avaliando essas minhas equações diferenciais de primeira ordem, ordinária de primeira ordem, existem aí 4 classes principais em que elas podem ser avaliadas, tá? Eu tenho as equações diferenciais de primeira ordem de variáveis separáveis, as homogêneas, lineares e exatas. E aqui está em grau de complexidade, tá? Então, as variáveis separáveis são extremamente fáceis, as homogêneas são fáceis, as lineares são tranquilas e as exatas são suaves, tá? É ordem de facilidade mesmo. Eu duvido que a gente vai ter qualquer tipo de problema na resolução dessas equações. Vocês vão ver que nem parece que vocês estão aprendendo uma metodologia de solução quando a gente estiver resolvendo os problemas aqui, de tão tranquilo que vai ser essa etapa da nossa disciplina, tá? Eu costumo até dizer que essa primeira etapa é uma etapa bônus, tá? Então, aproveitem o bônus aí, tá certo? Então, falando sobre as equações ainda, quando eu tenho uma equação diferencial, normalmente, eu tenho a função que a domina, né? A equação diferencial que modela um determinado fenômeno, e eu tenho uma informação, uma ou mais informação, no caso de equação diferencial de primeira ordem, apenas uma informação é necessária, sobre o meu domínio, sobre o meu
volume de controle, sobre o meu processo que eu estou avaliando. Então, como aqui é a grande parte da engenharia química, então a gente consegue trazer exemplos mais linkados à área de vocês. Por exemplo, a equação diferencial que eu citei, dCA/dt é igual a KCA ao quadrado, ela é a equação diferencial ordinária de primeira ordem. Tranquilo. E aí, eu preciso conhecer, por exemplo, uma informação no meu sistema. Se eu tenho dCA/dt, eu preciso conhecer uma informação em um instante de tempo. Se é uma informação em um instante de tempo, eu estou trabalhando com problema de valor inicial ou problema de valor de contorno? Valor inicial. Inicial. Perfeito. Então, ó, eu tenho dCA/dt é igual a KCA ao quadrado. E aí eu falo, olha, eu conheço a concentração de A no instante de tempo zero, por exemplo. Então, é como se A fosse um reagente, tá? Então, no início do processo, a concentração de A é 5 mol por litro, por exemplo. Então, dCA/dt, vou até migrar lá para o MFType, tá? Para deixar bem claro para você. Então, eu tenho a minha equação. Falo, olha, CA no instante zero é igual a 5. Vou botar a unidade aqui, tá? Mol por litro. Tá todo mundo vendo aí, gente? Ou tá confuso para vocês? Dá para ver, professor. Tá. Então, o que é que essa notação indica aqui? CA de zero é igual a 5 mols por litro. Quer dizer que a concentração de A no tempo zero é igual a 5 mols por litro. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. É exatamente a mesma coisa, tá? Quando T é igual a zero, CA é igual a 5. Esta notação e esta notação é a mesma coisa. Eu estou avaliando a minha função CA em um determinado instante de tempo, no ponto zero. Então, essa notação aqui era até mais comum de verificar, tá? Porque vocês podem perceber que era bem mais simples, né? Não preciso ficar repetindo variáveis. E eu já sei que a minha equação diferencial, ela está sendo avaliada no tempo. Então, quando o tempo é zero, a concentração é igual a 5 mols por litro. Dúvidas até aqui? Professor, Oi. na forma diferencial, a gente também pode ter EDO não homogênea? Quando a gente Pode. escreve em forma... Pode, né? Pode. Uhum. Tá ok. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma equação diferencial e conheço uma informação, no caso das equações diferenciais de primeira ordem, surge o que nós chamamos de teorema da unicidade. O teorema da unicidade diz o seguinte, olha, se você tiver uma equação diferencial e tiver uma condição de contorno, uma condição inicial, existirá apenas uma solução para este problema. Então, o teorema da unicidade, ele afirma que eu só posso ter uma solução, uma função que vai resolver o meu problema. Então, ele funciona de uma maneira muito simples. Aí, quando eu falo, olha, o que é às vezes a gente tem o seguinte caso, ó, y é igual a exponencial de x. Isso é uma função. Se eu botar ln de y é igual a x, eu não mudei a função, tá? Eu só fiz uma manipulação algébrica, mas eu não mudei o comportamento da minha função. Cuidado com isso, tá? Manipulações algébricas, elas não alteram as funções, tá? Tudo bem? Vocês compreenderam o teorema da unicidade? Beleza. Então, vamos lá para as equações diferenciais de primeira ordem separáveis, tá? E aí, para resolver os problemas, em alguns momentos, nós vamos ter que ter domínio de outros conceitos. Então, às vezes, as resoluções dos problemas de equações diferenciais, elas estão presentes não por conta da dificuldade das equações diferenciais,
mas pela falta de domínio de alguns tópicos que são extremamente importantes. Então, integração por partes, avaliação de frações espaciais, fazer uma substituição algébrica. Então, em alguns momentos, vocês vão ver que vai aparecer, por exemplo, x ao quadrado mais x. E aí eu tenho que fazer com que esse x ao quadrado mais x vire um a. E quem é dx? Quem é dA? Então, vocês já até fizeram isso em cálculo, né? Fizeram algumas substituições. E aqui na nossa disciplina, nós vamos precisar também fazer essas substituições. Ao longo da disciplina, vocês vão ver que esse domínio sobre essas substituições, esse domínio sobre essas frações espaciais, vai ficando cada vez mais natural, tá? Então, assim espero. E com certeza a gente vai conseguir resolver aí a grande maioria dos problemas. Quem tiver dúvida nesses tópicos, eu peço que faça uma rápida revisão, tá, gente? Não deixe essa dificuldade ir acumulando, não, tá? Isso aqui é algo realmente bastante importante. E aí, a metodologia de solução das equações diferenciais de primeira ordem separáveis consiste no seguinte caso. Se eu tenho uma função y e integro a derivada da função, vocês conseguem enxergar que eu retornei para y? A integral da derivada de y é o próprio y? Então, veja que resolver uma equação diferencial de primeira ordem separável nada mais é do que realizar uma integração. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu tenho dy dx é igual a g de x. Se eu quero saber quem é y, basta colocar uma integral aqui, né? A integral de dy dx é o próprio y. Só que essa integração, ela não é feita apenas em um lado da equação. Eu preciso pegar e aplicar um operador, por exemplo, se eu tenho uma equação y igual a x. Se eu quiser promover uma modificação nessa função y igual a x, vou até digitar aqui no chat, tá? Y igual a x. Se eu quiser fazer qualquer modificação, se eu quiser botar 2y, então, obviamente, eu tenho que multiplicar o lado direito também por 2, né? Então, y igual a x, 2y igual a 2x. Isso, eu preciso manter a igualdade. Então, o operador que eu utilizo em um lado da equação precisa ser o operador que eu utilizo no outro lado da equação também. Então, veja que na hora que eu estou avaliando este termo, eu vou lá e aplico a integral em ambos os lados. E aí, veja que a integral de dy dx retorna a seu y, e basta integrar a função de g de x. E aí, na hora que eu faço a integral, e essa integral é indefinida, aparece aqui aquela velha constante de integração. Essa constante de integração, aqui na nossa disciplina, ela tem uma importância muito grande, tá? Vocês vão ver que a determinação dessa constante, ela está ligada à condição de contorno, à condição inicial. E é por isso que existe esse teorema da unicidade. Aquele valor de C, ele vai ser definido pela condição inicial. Então, se eu tenho uma equação diferencial e tenho uma condição... Se eu tenho uma equação diferencial, perdão, e tenho uma condição inicial ou de contorno, o valor de C, ele vai ser definido através da avaliação de ambos. E isso garante que eu terei apenas uma solução para um determinado problema. Então, veja que a resolução de um EDO, ou variáveis separáveis, ela é muito tranquila. A única coisa que eu preciso saber é fazer ou realizar uma integração. Dúvidas até aqui? Ok. Só que veja o seguinte, ó. Eu coloquei aqui, dy dx é igual a um g de x. Nem sempre eu vou ter uma equação escrita desta forma, né? Na verdade, esses casos serão raros, tá? Quando eu tenho uma equação escrita desta maneira,
eu nem falo que ela é separável, eu já falo que ela está separada. Já está pronta para aplicação direta da metodologia. No momento em que eu tenho duas funções, por exemplo, eu tenho um g de x e um h de y, e eu preciso fazer uma integração, essa história já muda um pouquinho. Então, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque, veja, se eu integrar de um lado, eu vou integrar do outro também. Só que o h de y, por exemplo, ele não é uma constante, ele é uma função. Então, eu não posso simplesmente sair fazendo integrações de maneira aleatória, tá? E, gente, eu estou falando isso daqui porque esse tipo de problema acontece, tá bom? Preste atenção nesse detalhe, por favor. Então, o que eu faço? Primeiro, a metodologia indica o seguinte: coloque tudo que tiver y, então as funções envolvendo y e as derivadas envolvendo y para um lado, e tudo que envolvendo g de x, né, para o outro lado. Então, eu separei. Então, veja que não é à toa que o nome da metodologia é separável, né? Separei x de y. Então, tá aqui. Após fazer isso, aí você pode realizar a integração. Então, integrei de um lado em relação a y, né? E integrei do outro em relação a x. Então, veja que eu tenho que realizar a integração das duas funções. Já já vou colocar um exemplo aqui que eu acho que vai nos ajudar a entender melhor. Então, na hora que eu faço isso, eu tenho aqui, de uma forma mais genérica, a metodologia de solução de EDO separável. Qual é a diferença desta metodologia, né, apresentada para a outra anteriormente? É que aqui o h de y era igual a 1, então não precisava nem me preocupar com ele. Aqui, o h de y, ele é diferente de 1, ele pode ser uma função ou pode ser uma constante, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, tá? E aí, para exemplificar, eu vou pegar a seguinte função, ó, dy dx é igual a 1 mais exponencial de 2x. Essa equação diferencial, ela é separável ou ela já está separada para vocês? Já está separada. Eu não tenho função de y, né? Então, fica bem mais tranquilo. Então, o que é que eu faço? Pego e vou fazer uma observação aqui. Deixa eu só avaliar a outra. dy dx é igual a exponencial de 2x mais y. Isso aqui eu consigo separar? Consegue. Como é que vocês separariam essa? Olha na 2x vezes olha na y, né? Aí depois jogaria para o outro lado. Perfeito. Então, veja que eu tenho que ter noção de propriedade de exponencial, propriedade de logaritmo, propriedade de seno e cosseno, tá? E eu tenho aqui dy dx menos seno de x igual a zero. Então, veja que eu posso colocar o seno para o lado direito e aplicar a metodologia de equações separáveis. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de equações diferenciais separáveis. Eu vou selecionar esse daqui, tá? Para a gente fazer um comentário rápido sobre ele. E essa daqui para a gente fazer uma resolução também. Então, dy dx. Vou só anotar aqui. Igual ao exponencial de 2x mais y. E a outra é dy dx menos 4x.
Tá preta a tela, professor. Estou digitando aqui no Meftab. Todos estão vendo o Meftab aí agora? Sim, professor. Agora sim. Então, vamos tentar resolver rapidinho essas duas equações aqui, tá? Então, essa primeira equação diferencial. Vou repetir aqui. Eu posso utilizar a propriedade de exponenciais, né? Se tem uma soma, então, isso nada mais é do que exponencial de 2x vezes exponencial de y. Veja que na hora que eu organizo desta forma, eu consigo separar, né? Então, coloco tudo que tem y para o outro lado. Então, ele passa dividindo. Eu posso escrever aqui exponencial de menos y. Até aqui, tudo bem? Tranquilo. Então, vou lá e faço o processo de integração, tá? y e aplico a integral em ambos os lados. Então, aplico a integral. Qual é a solução disso daqui? Qual é a integral da exponencial de menos y? Menos Euler de menos y. Ok. Do lado direito. Euler na 2y dividido por 2 mais c. Perfeito. Dividido por 2 mais c. Então, eu tenho aqui a minha solução. Eu acho que a gente pode melhorar essa escrita, né? Porque veja que uma função onde eu tenho exponencial de ambos os lados, ela fica até um pouco complexa de você verificar o comportamento dessa função, tá? Então, o que é que eu posso fazer para que esse exponencial ele desapareça? LN. Beleza. Aplique, então, ln em ambos os lados. Então, veja, se eu aplicar o operador, eu tenho que aplicar em todo o termo, tá? Então, ln de menos exponencial de menos y. Não pode, tem que jogar o sinal para o outro lado primeiro. E tem que ter condição de ser maior do que Euler na 2x sobre 2. Perfeito. Aí aqui, eu queria até conversar com vocês. Quanto vale C? A gente já definiu? Não. Então, C é uma constante qualquer. Se C é uma constante qualquer, e eu desconheço C, eu posso pegar e fazer uma outra manipulação. Em alguns momentos, vocês vão ver que eu tenho menos C, eu tenho C ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tiver ln de C, ln de uma constante, vocês conseguem entender que isto é apenas uma outra constante qualquer? E eu posso simplificar o problema? Então, ó, eu vou até colocar como asterisco aqui, mas para vocês lembrarem, tá? Então, no caso, eu posso falar que esse C, menos C, eu vou chamar de mais C, asterisco aqui, tá? Eu vou colocar um asterisco aqui, tá? Então, menos C
eu vou chamar de C asterisco, justamente para ir evitando utilizar essas complexidades na minha solução. Aplico o ln de ambos os lados, e aí eu consigo tirar a exponencial. Eu não vou ficar fazendo isso aqui para a gente não atrasar a aula, tá? Mas quero que vocês entendam que eu posso fazer essas modificações. Professor, licença, eu não entendi não, porque o senhor chamou o menos C de uma outra constante. Só para tirar o sinal, Lucas. Mas por que o senhor não coloca em evidência, então? Não ajuda, não? Porque eu posso colocar em evidência também, mas vai chegar momentos, deixa eu mostrar para você aqui. Vai chegar momentos que eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter a minha solução, minha função. Então, y é igual a x ao quadrado mais ln de c. C é uma constante desconhecida. Então, o que é que eu posso fazer para simplificar minha vida? C é uma constante. O ln de c não é uma constante também? Sim. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Isso daqui é igual a isso. Porque tanto ln de c quanto de c são constantes. Então, eu simplifico bastante as minhas resoluções quando eu faço essas observações. Certo, tá bom. Ok, tranquilo. Então, a mesma coisa eu fiz aqui já para introduzir aí esses conceitos de mudança de constante aqui, tá? Que a gente vai utilizar bastante. Aqui, nessa equação diferencial, o que vocês fariam? Como é que eu posso transformar ela em separável? Se é que eu consigo. Faço o y, o x, o menos x, y ao quadrado para o outro lado. Aí eu acho que o senhor já pode... Não, só um, né, professor? Não, pode ser os dois, pode ser os dois. Aí o senhor só integrar agora. Não posso integrar. Ué, Eu tenho y de um lado, eu tenho y do outro. Mas y não é função de x também ou não? Y é função de x, mas eu não separei as variáveis. Tem que fazer a substituição, né? Deixa x em evidência, professor. Coloco x em evidência. Então, coloco x em evidência. E agora sim, eu posso pegar e separar, né? Eu vou ter dx. Então, tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro. E aí eu posso realizar a integração e encontrar a solução. Então, vai ser a integral de dy sobre 4y ao quadrado, 4 mais y ao quadrado, igual a x ao quadrado sobre 2 mais c, por exemplo. E aí essas integrais já eu apresento para vocês como podemos fazer de uma maneira mais simples também. Então, veja que para a utilização do método, eu preciso separar. Se eu aplicar a integral aqui, eu vou estar fazendo um equívoco gigante, tá? A solução estará errada. Tá claro para todo mundo? Sim, professor. Ok. Então, esse é o primeiro método de solução. Veja que nem sempre eu vou conseguir separar as minhas variáveis, tá? Existirão vários casos aí em que isso não será possível de ser feito. Então, só um minutinho, gente. Acho que tá ok. O som tá atrapalhando vocês aí?
Não, Dá pra escutar tô nem tranquilo, pra senhor. ouvir. Tá. Então, vai existir vários casos aí onde eu não consigo pegar e fazer essa separação. Veja que a minha primeira tentativa é separar, porque é a metodologia mais fácil que eu tenho. Se eu não conseguir separar, aí eu continuo caminhando aí em ordem, entre aspas, dificuldade de realização de solução. Então, quando eu não consigo pegar e separar, a gente tenta identificar se a EDO é homogênea ou não. E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu vou identificar se essa equação diferencial é homogênea, e caso ela seja homogênea, eu vou propor uma substituição de variável para transformar essa equação diferencial em separável, e aí resolvo pelo método que a gente acabou de conhecer. Então, como é que eu posso chegar e verificar se é homogêneo ou não, tá? E aí que está um conceito que na minha opinião, fica um pouco confuso na maioria dos livros. O livro, ele fala o seguinte, olha, você observou sua equação diferencial, viu que ela não é separável. Então, tenta fazer essa substituição. U é igual a y sobre x. Se você fizer esta substituição e essa equação diferencial se tornar separável, ela é homogênea. Só que veja que a gente teve que perder um pouco de tempo aí. A gente tem que fazer um teste, né? A gente tem que fazer a substituição para verificar se é homogênea. Se for homogênea, ótimo. Eu consegui transformar minha EDO, que antes não era separável, em separável, encontro a solução. Se ela não for homogênea, eu perdi muito tempo fazendo estas substituições. E não é isso que a gente quer. Então, isso não tem nem no livro, tá, gente? Então, presta atenção aqui, tá? Existe uma metodologia que me permite identificar se uma determinada equação diferencial é homogênea ou não de uma maneira mais sucinta. E é isso que eu vou passar para vocês hoje. Então, identificação se é homogênea ou não, de acordo com os critérios normalmente apresentados na literatura, eu faço substituição. U é igual a y sobre x. Ao fazer essa substituição, né? Então, se U é y sobre x, y é igual a U vezes x. E faço a derivação, né? Utilizando a regra da cadeia. Quem é dy dx? Dy dx vai ser, mantenho o constante, derivo x, mais mantenho o x constante, derivo u. Então, dy dx é u constante, derivo x, mais x, derivo u, tá? E veja que dx é igual a 1, né? Então, fica só o u aqui. Então, a mudança de variável, ela não ocorre apenas em y, tá? Mas na derivada também. A derivada, ela vai se alterar. Então, são duas modificações que nós temos que fazer. Tudo bem? Tá confuso? Como é que tá aí para vocês? Tá ok. Tranquilo, pessoal. Então, ó, vou pegar essa equação diferencial. 2xy dy dx é igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Primeira coisa, eu consigo separar essa equação do jeito que está? Dê uma olhadinha rápida sobre essa equação. Vocês conseguem separar? O que é que vocês identificam aí? Dá para tentar colocar o x em evidência e aí tentar passar todos os termos de x para um lado e os y do outro. Coloca aí. Assim. Faz para mim, então, rapidinho aí. Peraí. Veja que se a gente conseguir separar, melhor. Acho que não dá não, porque quando eu passo o termo multiplicando de 2x e y para o outro lado, vai dividindo. Aí fica bem mais complexo. Não dá para separar essa daqui. Já vou até utilizar essa expressão que a Andressa indicou aqui para a gente, que eu acho que ela traz um gatilho aí, tem uma boa dica na hora que ela faz essa transformação. Então, não é separável. Logo, se ela não é separável, eu vou tentar reorganizar
E na hora que eu reorganizo, eu consigo deixar dessa forma, né? Conforme a Andressa digitou aí no chat. Observem que no momento que eu reorganizo, a própria equação diferencial já está me dando uma dica. Veja que para ser homogênea, eu vou substituir y sobre x igual a u. E aí, na hora que eu estou organizando a equação diferencial, apareceu aqui ó, um y sobre x. Então, a equação diferencial já está te dizendo, olha, é homogênea. Vocês conseguem entender essa dica dela? A equação diferencial está falando com vocês. Pelo amor de Deus, é homogênea. Agora ficou claro a substituição do... Então, veja, eu vou pegar e vou fazer essa substituição, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, y sobre x, e aqui veja que tem x sobre y. Então, eu só coloquei aqui, reorganizei para aparecer y sobre x também. Na hora que eu faço isso, eu vou propor essa modificação. Olha, eu vou chamar y sobre x de u. Então, por consequência, y é igual a u vezes x. E vou fazer aquela avaliação da derivada. Veja que eu não preciso decorar, gente. Se eu sei que y é igual a u vezes x, aplico a regra da cadeia e encontro a expressão da derivada. Então, onde tinha dy dx, vai aparecer isso daqui agora. Ó. Então, onde tinha dy dx, apareceu x du dx mais u. Ou u mais x du dx. Onde tinha y sobre x, nesses dois pontos, apareceu u. Quando eu tento reescrever ou reavaliar a minha expressão, eu vou tentar reorganizá-la de forma a transformar a equação diferencial em um EDL separável. Então, faço essa modificação e vou tentando reorganizar aos poucos, tá? Quando eu faço esses passos aqui, alguém tem dificuldade em algum deles? Não, Só uma dúvida. De como é que funcionou a eliminação do... Porque tem y, ficou y bem no início. Ficou y ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2xy. Certo. E aí, como ficou para tirar o quadrado dos dois termos, y e x? Tá, deixa eu voltar aqui então. Eu vou até reescrever aqui no MathType para a gente não ficar com nenhuma dúvida, tá? Só um segundo. É essa transformação aqui, né? Veja que esta expressão... Vocês estão vendo o MathType já aí? Já, né? Sim, professor. já. É. Então, veja que essa expressão eu posso reescrever utilizando o método denominador comum, né? Então, eu vou ter y ao quadrado. No momento que eu faço isso, eu posso pegar e simplificar. Y ao quadrado dividido por 2xy, eu simplifico aqui o quadrado, né? Simplifico o quadrado. Com o y. X ao quadrado dividido por 2xy, mesma coisa. Simplifico o quadrado com x. E aí eu posso colocar o 2 aqui, 1/2, na verdade, né? Posso colocar 1/2 em evidência. Então, 1 sobre 2. Ficou claro para você? Ficou assim, professor. Obrigado. Nada. Ok. Deixa eu retornar aqui.
Então, só fiz aqui propor uma reorganização da minha equação diferencial. Eu consegui resolver meu problema aqui já? O que é que vocês acham? Olhando essa expressão aqui. Acho que falta trazer o y de volta, não? Não, ainda não. A partir daqui, eu consigo resolver a equação diferencial separável já? Já consigo separar? Ah, então levar o termo du para o outro lado e deixar x dx e o du do outro lado. Agora, cuidado com isso, tá? Se você levar o du para o outro lado, o du aparece no denominador. Ah, verdade, verdade. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso aí. Então, veja que o 2 passa multiplicando, o ao quadrado passa dividindo, dx passa para o outro lado, né? E o x passa dividindo, tá? Então, fica 2du, 2u du sobre u ao quadrado mais 1 é igual a menos dx sobre x. E agora sim, eu posso aplicar as integrações. E aí, para facilitar a resolução, eu posso propor uma mudança de variável. Então, isso não é obrigado, tá? Quem quiser resolver a integral dessa forma aqui já pode. Mas eu prefiro propor uma mudança de variável. Então, eu posso chamar u ao quadrado mais 1 de a. E quem é dA? 2u du. Essa mudança de variáveis aqui, vocês já estão com domínio sobre ela ou isso aqui é algo diferente, novo para vocês? Eu acho que não, né? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então, ficou dA sobre A é igual a menos dx sobre x. Então, olha só, eu tinha uma equação diferencial com esse grau de complexidade e virou simplesmente isso. Então, vai aparecer aqui, ln de A é igual a menos ln de x mais c. E aqui, justamente, a gente pode utilizar o conceito lá daquela transformação de constantes lá que eu citei para vocês no início da aula. Então, eu posso deixar minha expressão dessa forma, só que isso não é o mais adequado, e na verdade eu não posso deixar em termos de u, né? Eu tenho a minha função original avalia y e x, e não u e x. Então eu tenho que trazer de volta aí quem é u, né? Então u é y sobre x, então vai ficar desta maneira. Essa daqui é a solução? É a solução. Eu posso reescrevê-la, né? Se eu aplicar exponencial em ambos os lados. Então, a exponencial do ln é o próprio argumento. E aqui vai ser exponencial de menos ln de x mais c. É a mesma coisa que colocar o menos passa, né, para dentro do argumento. Então, fica x elevado a menos 1, que é 1 sobre x. E vai ficar exponencial do ln de 1 sobre x mais c. Aplicando a propriedade exponencial, quando aparece lá o mais, né, como argumento da exponencial, vai sobrar 1 sobre x exponencial de c. Observe o seguinte, c, ela é uma constante desconhecida. A exponencial de algo desconhecido não é algo desconhecido também? Então, eu posso pegar e simplesmente fazer que exponencial de c é o próprio c e reorganizar, tá? Então, a minha solução é y ao quadrado mais x ao quadrado igual a xc. Eu posso ou não isolar o y, tá? E fica a critério de cada um. Eu prefiro deixar desse jeito para evitar a utilização de raiz e aparecer sinais negativos ou qualquer outro tipo de forma. Mas essa aqui é a solução da nossa equação diferencial. Tranquilo até aí? Como é que tá? Tranquilo. Ok. E essa daqui? Como é que a gente pode fazer? Ela está na forma normal ou está na forma diferencial? Na forma padrão ou forma diferencial? Hein?
Tá na forma diferencial. Veja que não aparece dy dx, aparece ali já separado, dy do dx em termos separados. Na hora que eu tenho uma expressão e ela é exposta dessa forma, isso vai facilitar também a minha resolução. Por quê? Eu preciso primeiro identificar os termos que estão acompanhando o dx e os termos que estão acompanhando o dy. Então, m é x ao quadrado mais y ao quadrado. E o n é o x ao quadrado menos xy. Aí eu coloquei aqui grau 2 e grau 2. Vamos lá tentar explicar para vocês o que seria esse grau 2, tá? Quando eu estou avaliando uma equação diferencial e ela está na forma diferencial, parece até redundância, mas não é, né? A gente acabou de ver que tem a forma padrão e a forma diferencial. Se ela estiver na forma diferencial, eu posso identificar os graus de cada termo. O que significa isso? Veja que o m, eu estou somando dois termos de segundo grau, x ao quadrado e y ao quadrado. Então, é uma soma de termos de mesmo grau. Grau 2. No n, eu tenho x ao quadrado subtraindo x vezes y. X vezes y são duas variáveis, x grau 1 e y grau 1. O produto de duas variáveis de primeiro grau gera uma variável de segundo grau. Vocês conseguem compreender? Ou está confuso para vocês? Tá dando para compreender. Pode repetir, professor? Posso. Vamos lá, vamos imaginar que é tudo x, tá? Não tem y aqui não. X ao quadrado mais x ao quadrado dá o quê? 2x ao quadrado. Grau 2. Na hora que eu tenho x ao quadrado menos x vezes x, dá x ao quadrado também. Então fica, imagine que não seja 1 aqui, tá, gente? Só para a gente identificar o grau. Então fica 2x ao quadrado, por exemplo, menos x ao quadrado. Continuaria com algo de segundo grau. Então, observe o seguinte. Quando eu quero identificar os graus de cada termo, se eu tiver produto de variáveis, eu multiplico, eu somo os graus, tá? Se eu tiver soma e subtração, o grau ele não é variado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é grau 2. Eu estou somando x vezes y, grau 1 com grau 1, eu somo os graus aqui. Então, fica grau 2 também. E aí, essa daqui é uma metodologia para a gente identificar se uma equação diferencial ela é homogênea ou não. Então, se ela for homogênea, indica o seguinte: os termos no interior de cada m e n, então, x ao quadrado e y ao quadrado são do mesmo grau. Então, o grau resultante é grau 2 aqui no exemplo, tá? E, além disso, m e n também apresentam o mesmo grau. Então, se eu tivesse, por exemplo, m grau 2, n grau 3, essa equação diferencial não seria homogênea. Aqui eu tenho grau 2 dentro dos termos e é grau 2 quando eu comparo eles também. Isso é um critério de homogeneidade. Ô, professor, mas aí toda vez a gente, para fazer essa classificação, a gente vai ter que, no caso, supor que y também seria x, pelo fato de ser y em função de x, ou não? Porque, assim, para mim é claro olhando para a variável somente, mas eu não sei se isso sempre vai dar certo. Você vai identificar a produto de variáveis, eu vou somar o grau. Eu vou identificar o grau. Eu não estou pedindo para você fazer substituição, não, tá? É só um teste de grau daquele termo. Produto de variáveis, soma o grau. Divisão de variáveis, eu subtraio o grau. Soma e subtração de variáveis, o grau ele não é avaliado. Então, se eu tiver grau 2 mais grau 2, o resultado, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado, o resultado é algo elevado ao quadrado. X vezes y
eu vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Se eu tiver x vezes y ao quadrado, 1 mais 2, 3. Então, eu tenho que fazer essa identificação. Então, eu identifico se dentro do m é o mesmo grau, identifico se dentro do n é o mesmo grau, e comparo m e n, eles são também de graus iguais? Então, se são, essa equação diferencial é homogênea. Esse método, ele é um método mais rápido de identificação. Veja que eu não precisei substituir y por x, y por u vezes x, dy dx igual a u mais x du dx. Eu não precisei fazer tudo isso para verificar lá no final, é separável ou não é. Se for, é homogênea. Eu posso identificar através dessa avaliação de graus. Está claro para vocês? Professor, dentro do m e do n, por exemplo, se eu tiver x ao quadrado menos x, no caso não seriam 2 graus, Não seria homogênea. Não seria homogêneo, né? Aí você já teria que avaliar um outro método. Tá ok. Pode falar, Matheus. Professor, então, no caso, se a gente visse, por exemplo, nesses m e n, uma função transcendental como óleo de x, já descartava direto, né? Ou isso também conta grau transcendental? Tipo, óleo de x, seno de x. Aí já não seria homogêneo. Certo, obrigado. Nada. Tá claro para todo mundo? Ok. Então, eu cheguei à conclusão que, como m e como n é de mesmo grau, ela é homogênea. Logo, eu posso fazer a substituição já com a certeza que eu vou conseguir transformar essa equação em separável. Então, isso é um indício muito bom que a gente está no caminho certo de resolução, tá? Se a gente verificar... Então, veja, às vezes eu tenho uma equação diferencial, ela está na forma padrão. Se eu colocar ela na forma diferencial e fazer essa avaliação rápida, eu já consigo identificar se eu vou prosseguir por esse caminho ou não. Às vezes, o que a gente perde um pouquinho de tempo é testando vários métodos de resolução até achar um método adequado. Então, se vocês fizerem isso, vocês já conseguem cortar aí várias etapas, tá? Então, agora que eu sei que é homogênea, vou propor agora a substituição. Então, a mesma substituição, tá, gente? Aí eu vou chamar até a atenção para vocês aqui. Essa substituição, y é igual a u vezes x, ela não é a única, tá? Ela é a mais usual. Ela consegue resolver uma maior gama de problemas, mas existem aí várias substituições. Então, eu vou deixar até com alguns exercícios com vocês, onde vai ter outras substituições aí para vocês entenderem que essa daqui não é a única possível, tá? Então, fiz a substituição clássica, u é igual a y sobre x, y é u vezes x. Então, dy é u dx mais x du, tá? Então, mesma coisa lá da regra da cadeia. Só que eu estou escrevendo dessa forma porque minha equação está na forma diferencial. Então, eu já vou deixar também aqui a expressão na forma diferencial, ó. dy é igual a u dx mais x du. Regra da cadeia, tá? E vou pegar a minha expressão e fazer as substituições plausíveis, né? Então, quem é y? U vezes x. Então, y ao quadrado é u ao quadrado, x quadrado. X vezes y é u vezes x, então fica u vezes x ao quadrado. Veja que ainda falta substituir o dy aqui, tá? Gente, eu só fiz a substituição, ó. Quem é y? U vezes x. E quem é dy? U dx mais x du. Então, substitui aqui quem é y e quem é o dy. Agora, aplico a distributiva, né? A propriedade distributiva. E organizo a minha equação. Então, ficou x ao quadrado 1 mais u dx, mais x ao cubo 1 menos u du, igual a 0. Reorganizo e veja que eu já posso pegar e separar, colocar tudo que tem x de um lado e tudo que tem u do outro lado, tá? Então, veja que
é algo tranquilo de ser feito. Quando você chega nesse tipo de equação diferencial, na verdade, que a gente vai fazer a integração aqui, né? Essa daqui não, do lado esquerdo não, mas a do lado direito. Vocês conseguem pensar uma metodologia rápida de resolução dessa integral? Qual seria? Olhando para essa integral, como é que a gente encontra uma solução rápida? Talvez separando os termos. Não vai ser rápido. Ou pode ser que seja também. Separando é uma boa alternativa, eu concordo. Mas aí você separou, vai ficar 1 sobre 1 mais U menos U sobre 1 mais U. Aí você vai ter que resolver essas duas integrais. Você sabe como é que resolve essas integrais rapidamente? Como é que vocês fazem? E a tabela de substituição? Tá. Então, eu vou mostrar uma alternativa aqui para vocês já, tá? Para a gente facilitar essas resoluções. Aqui eu não vou cobrar de vocês resolução de integral passo a passo, né? Então, não sei se vocês já estão acostumados a utilizar, por exemplo, o Shawn, que é a tabela de formas matemáticas. Sim ou não? Não, professor. Eu não também. Tá, eu vou apresentá-lo. E aí vocês vão ver que a vida fica um pouco mais fácil. Então, só vou continuar aqui a resolução para a gente concluir esse exercício, tá? Então, eu peguei minha expressão e vou lá no Shawn. Vou abrir aqui o Shawn para vocês entenderem como é que ele funciona, tá? Esse daqui é o Shawn. A partir de agora, no curso de vocês irão utilizá-lo com uma frequência muito grande. Então, já baixem, já guardem aí com muito carinho, tá? O Shawn é o seguinte, ele traz várias avaliações em relação à matemática. Então, desde conceitos simples, né, áreas, o que é um número complexo, o que as funções transcendentais, por exemplo, e tem aqui na seção 4, derivadas integrais. Então, ele traz uma tabela ou tabelas de derivadas integrais que vai nos ajudar bastante, tá? Então, não só isso, ao longo do nosso curso nós vamos utilizar outros pontos aqui do livro também. Então, na página 73, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu chego lá mais rápido. Então, se eu quero, por exemplo, saber a derivada da cotangente de U em relação a x, é menos cossecante de U du dx, por exemplo. Então, existem várias tabelas que nós podemos utilizar. Inclusive, essas integrais que vocês estão sendo apresentadas aqui agora. Então, se eu quero saber a integral da secante ao quadrado de U du, é igual a tangente de U. Veja que eu não preciso ficar fazendo substituições. Essas tabelas, elas são gigantes, tá? Então, é interessante que vocês tenham aí um certo domínio sobre elas para que não perca tempo procurando aí onde é que está as integrais, se vocês já tiverem domínio sobre a utilização, né? Lógico que eu não vou cobrar que vocês encontrem de forma imediata. Então, por exemplo, se eu tiver um problema, integral de x ao quadrado vezes ax mais b elevado a n, veja que ele já traz a solução da integral para vocês. Eu acredito que isso pode ajudar um pouquinho nas soluções. Em alguns momentos, vocês vão ter que fazer manipulações algébricas para encontrar a integral aqui no Shawn também, tá? Então, fiquem cientes que o Shawn está aí para auxiliar vocês na resolução dessas integrais. Então, o nosso caso é algo parecido com esse daqui, ó. A gente só precisa identificar quem é A, quem é B na nossa equação que a gente consegue realizar a integração, tá? Então, a identificação rápida da integral é o que vai auxiliar vocês aí nas resoluções. Então, e isso, do jeito que eu estou resolvendo aqui, é o jeito que eu também avalio vocês na avaliação, tá? Nada de aparecer aí com resoluções do tipo Chico Xavier
na prova, tá? Que acontece bastante colocar a integral de integral de 1 menos u sobre 1 mais u du, e aí do nada aparece a solução. Então, a solução também do nada, ela é desconsiderada, tá? Então, eu vou cobrar na prova o passo a passo da resolução. Pulou etapas, pulei a nota, tá? Deixei isso logo bem claro para vocês. Então, eu vou lá no chão e identifico. Então, olha só, eu tenho a equação diferencial, eu sei minha integral, então eu coloco, ó, encontrei isso aqui lá no chão, página 85, exemplo 17.3.7. E faço a identificação, olha, a integral de ax mais b. Então, quem é a e quem é b na minha expressão, quem é p e quem é q aqui na minha expressão. Então, veja que b é o termo independente, igual a 1, a é o termo que acompanha x. No nosso caso, a variável não é x, é u, né? Então, o a é menos 1. O p e o q são iguais a 1 aqui no denominador. Então, identifiquei quem é a, b, p e q, tenho aqui a forma de solução já pronta, e aí consigo resolver. Não se esqueçam da constante de integração. Tá? Toda vez que eu estiver resolvendo uma equação diferencial, se eu estou realizando uma integral indefinida, a constante de integração ela precisa estar presente. Então, encontrei aqui a solução. Veja que eu posso reavaliá-la. Eu tenho aqui a minha solução geral. Eu posso mexer na solução, né? Isolar y, fazer qualquer outra movimentação aqui, mas é algo nesse sentido. Vou voltar aqui. Não, porque eu não vou cobrar que vocês façam a integral. Acho que a etapa da integração, vocês já aprenderam lá em cálculo 1, 2, 3, aqui é as equações diferenciais. O que eu quero são as etapas de resolução das equações diferenciais. Beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Ok. Então, atividadezinha aí para vocês entregarem hoje, tá? Eu tenho essa equação diferencial, ela já está na forma diferencial. Eu quero que vocês identifiquem se pode ser, se ela já é separável ou não, e se não, se ela é homogênea ou não. Se for homogênea, resolvam utilizando o método proposto em aula aí. Façam as substituições, encontrem a equação diferencial separável após as substituições e resolvam.